Vamos ao que interessa, meus queridos, meus queridos. Então, percebam vocês, o Brasil, ele era uma colônia portuguesa, correto? Então, o Brasil estava preso a Portugal, correto? E aí nós sabemos o que aconteceu. Houve a figura de Napoleão Bonaparte, dominando a Europa. Napoleão Bonaparte, ele tenta derrotar a Inglaterra, impede que os países europeus fizessem comércio com a Inglaterra. Só que Portugal fica numa sinuca de bico porque precisava muito da Inglaterra. O que a família real portuguesa pensou e com o apoio da Inglaterra fez? Fugiu para o Brasil. Agora essa família vai chegar aqui. Meus queridos, isso foi um dos acontecimentos mais ilustrativos do que era o Brasil. Meus queridos, o que era o Brasil no ano de 1808? Era uma sociedade marcada pela escravização, uma sociedade baseada na agricultura, fazenda para todo lado. Nós não tínhamos grandes cidades. Mesmo cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, eram lugares pequenos, gente. Pessoas andando de cavalo para lá e para cá. A escravização era um lugar que não dava para comparar, por exemplo, com o desenvolvimento europeu. A Europa já vivia um boom de grandes cidades. A Europa já caminhava ali para o processo de revolução industrial, as fábricas na Europa já estavam meio que crescendo. Então o Brasil era assim, tipo um fazendão. Imaginem vocês, quando chega 15 mil famílias de burgueses e nobres e o próprio rei, o príncipe de Portugal chega no Rio de Janeiro. Isso foi um acontecimento. A cidade parou para receber. As pessoas jogavam flores na rua. Ele foi recebido com toda a pompa do mundo. Isso para quem estava aqui no Brasil, via eles com pompa. Mas imaginem vocês, o que aqueles nobres, o próprio Dom João, que era o príncipe. Por que eu falo de Dom João, que era príncipe? Porque na verdade, gente, quem era a rainha de Portugal era uma mulher. Só que ela era o que, gente? Então quem chefiava era o príncipe, Dom João. Ela veio tal. Inclusive dizem que quando ela estava pegando um navio para vir aqui para o Brasil, ela falou assim: nossa gente, para que tanta pressa? Pressa até que a gente está fugindo. Eles estavam fugindo, né? Ela não percebia que o negócio que Napoleão estava na bota deles, entendeu? E aí o príncipe Dom João, ele chegou aqui. Imaginem esse pessoal, gente, acostumado àqueles salões, a ópera, a ruas largas já com lamparinas e tal, e de repente chega num lugar no meio do mato. Foi mais ou menos isso que esse pessoal sentiu. Então quem estava aqui recebeu, nossa, só faltou, né? Agora para quem estava chegando, foi um impacto, gente, foi um impacto. E aí o que aconteceu? Passaram rapidamente na Bahia, mas vieram para o Rio de Janeiro. E aí o que eles fizeram? As casas mais chiques que havia no Rio de Janeiro, eles pediram para as pessoas saírem para dar abrigo para essas pessoas. Porque era a nobreza portuguesa, eram os donos que estavam chegando, né? E aí essas pessoas foram ocupando essa cidade. Vocês entenderam o que aconteceu? Vocês têm uma noção de como a coisa é, como o brasileiro, ele olhava para o português como se o português fosse tudo de bom. Vocês sabem que no meio do caminho dessa fuga, teve um surto de piolho. E aí o que as mulheres da nobreza portuguesa tiveram que fazer? Tiveram que raspar os cabelos, porque o piolho era muito forte, né? E aí elas colocaram aqueles turbantes na cabeça, né? E chegaram aqui assim. Quantas mulheres do Brasil, do Rio de Janeiro, mesmo as esposas dos fazendeiros, viram aquilo, acharam que era uma moda. E aí começaram a fazer a mesma coisa. Porque eles viam essa família real portuguesa, gente, como pessoas mais civilizadas, como pessoas mais inteligentes. Não preciso dizer para vocês o quanto de racismo está presente nisso. É você olhar para o português como se ele fosse, gente, um ser especial. Mesmo as famílias mais ricas aqui do Brasil olhavam com admiração, queriam copiar o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de andar. Por quê? Porque o europeu ele era visto como o supra-sumo, sabe? A última bolacha do pacote. Deu para entender?
E essas pessoas chegaram, gente, 15 mil pessoas. É claro que elas vão mudar a cara do Rio de Janeiro. Algumas mudanças vão acontecer. Vocês vão perceber que essas mudanças elas vão acabar levando o Brasil para a independência. E eu vou explicar o porquê. Primeira mudança, que quando Dom João chega, ele já escreve uma lei. Que lei é essa? Ele abriu os portos do Brasil. Os portos é onde os navios chegam, correto? Para as nações amigas. O que isso quer dizer? Presta atenção no que eu vou dizer. Vocês lembram que antes o Brasil só podia fazer comércio com Portugal? Só podia comprar e vender de Portugal? Só que agora Portugal estava ocupado pela França, não tinha mais Portugal. Então quando Dom João fala assim, olha, essa lei agora abre os portos do Brasil para as nações amigas. Sabe o que isso quer dizer na prática? Que o Brasil agora podia fazer comércio com quem quisesse. Navio de qualquer lugar do mundo podia fazer comércio com o Brasil. O Brasil podia mandar mercadoria para qualquer lugar do mundo. Ou seja, aquela coisa da colonização que não deixava, acabou. Então o Brasil começa a ter o quê? Mais liberdade. Os fazendeiros começam a poder vender sua cana-de-açúcar, seus produtos, para outros lugares do mundo. Para lugares que de repente compravam com valor melhor. Podia comprar mercadoria de lugares que vendiam com valor melhor. Ou seja, a família real portuguesa vai trazer o que para o Brasil? Certa liberdade. Gente, era um passo que depois não ia ter mais como voltar. Então pensamos que quando a família real portuguesa chega, o Brasil ele começa a sair aos poucos daquela situação de refém de Portugal. Deu para entender o que eu estou falando? Então a primeira mudança foi essa. E aí eu tenho que falar para vocês. Qual foi o país que mais se beneficiou com essa abertura dos portos? A Inglaterra, filho. Agora que a Inglaterra vai começar a cobrar o valor daquela proteção, porque a Inglaterra vai inundar o Brasil de produtos industrializados. Pra vocês terem uma noção, as famílias ricas do Brasil começam a comprar produtos ingleses, piteiras para fumar. As mulheres começam a comprar os vestidos que nem as mulheres inglesas. Agora imagine o seguinte, Rio 40 graus, um calor da desgraça. Aquelas mulheres começam a comprar aqueles espartilhos. Sabe o que é espartilho, gente? Aquele negócio que aperta, fica tudo consegue. E aí põe aqueles vestidos com aquelas luvinhas toda de renda. É muito bonito, mas combina com o clima do Brasil? Os homens brasileiros começam a usar aqueles fraques, aqueles casacos com aqueles chapéus tipo cartola, sabe? Mas qual era a vontade? Comprar produtos para se parecer com europeus. Deu para entender o que eu estou falando para vocês? Então a Inglaterra começa a mandar um monte de mercadoria. Uma coisa interessante, a Inglaterra começou a vender isso aqui para o Brasil, ó. Carteira. Só que qual que era o problema? O dinheiro do Brasil não era de papel, só tinha moeda, não servia para nada isso aqui. Mas os homens gostavam de exibir suas carteiras para se parecer com o europeu. Você vê o que é a síndrome de vira-lata? Querer parecer com uma coisa que a gente não sabe, não tem nada a ver com a gente. Então assim, se eu perguntar para vocês assim, eu vou perguntar: qual foi a consequência econômica para o Brasil com a chegada da família real? Professor, com a chegada da família real, o Brasil abriu os portos, liberdade para comprar e vender de qualquer lugar do mundo. Qual foi o país que mais se beneficiou disso? A Inglaterra, que inundou a gente de produtos de enquilharia. Vocês lembram? Eu tenho que falar sobre isso. Vocês lembram que os portugueses fizeram um escambo com os índios? Os ingleses fizeram basicamente isso com os homens ricos do Brasil. Fizeram uma espécie de escambo, chegaram com coisas que, sabe, besteira, e o brasileiro querendo parecer com eles começa a comprar. Deu para entender o que eu estou falando? Então essa foi a consequência o quê? Econômica. Beneficiou a Inglaterra? Tudo bem? Agora eu quero falar com vocês sobre outra mudança. Mudança cultural. Meus amigos, entendam o seguinte: o Brasil era uma colônia, não era uma colônia?
tinha fazenda e mato para todo lado, correto? O Brasil tinha um teatro? Não. O Brasil tinha universidades? Não. O Brasil tinha bibliotecas? Só que percebam, meus amigos, essa galera que chegou estava acostumada com o luxo da Europa. Teatros, óperas, museus, universidades para os seus filhos se educarem. Qual foi a preocupação de Dom João aqui? Ele vai criar no Brasil tudo isso: teatros, óperas, ateliê para artistas, as primeiras universidades que vão ser criadas vão ser desse período. Eles vão trazer o quê? O desenvolvimento intelectual e cultural para o Brasil. Por exemplo, o primeiro jornal que as pessoas liam não tinha no Brasil. Nesses navios da fuga, ele vai trazer a primeira máquina para imprimir jornais no Brasil. Então você vai... Gente, isso no Rio de Janeiro, tá? Então você vai ter no Rio de Janeiro coisas novas. Teatro, ópera. Ele vai mandar trazer artistas de fora para fazer quadros. A primeira biblioteca nesses navios, ele trouxe a Biblioteca Real. Essa Biblioteca Real, gente, existe até hoje no Rio de Janeiro. A Biblioteca Real no Rio de Janeiro está lá até hoje. Então ele vai trazer o quê? O desenvolvimento intelectual. Mas eu pergunto para vocês, esses teatros, essas universidades, esses jornais, ele foi feito para o povo pobre? Não. Foi feito para quem, vocês acham? Dois tipos de rico: ou o português, ou a família rica do Brasil, dono de escravizado. Essas pessoas ricas começam a ter acesso a bens culturais, começa a ir em teatro, começa a ir em ópera. Deu para entender o que eu estou falando? Então, se eu perguntasse para vocês assim, gente, todo esse desenvolvimento cultural que veio para o Brasil com Dom Pedro, ele foi em benefício de todo o povo brasileiro? Não. Vocês acham que um preto escravizado podia entrar no teatro? Não. Vocês acham que o filho de um pobre podia ir numa ópera? Não podia, gente. Então, assim, ele vai trazer um desenvolvimento para beneficiar as pessoas ricas e não as pessoas pobres. Isso mudou muito, gente, no Brasil? Não. Quantos da gente aqui, gente, tem dinheiro para ir num teatro? Legal. Por exemplo, vocês foram num lugar que eu nunca entrei. Vocês entraram no Teatro Municipal, não entraram? Você é mais uma galera que foi, não foi? Foi, não teve. Não teve? Cancelar. Por exemplo, eu só entrei assim no primeiro salãozinho lá na entrada ali, mas eu nunca fui ver lá uma peça lá dentro, porque é caro, não é, gente? Então, gente, você quer levar o seu filho no cinema, pô, o ingressinho tá 30 contos, tem 3 filhos em casa, já é 100 conto. Aí o moleque vem comer uma pipoca, já. Vocês podem ver, essa questão da cultura no Brasil ainda não mudou muito. A cultura de verdade, gente, é cara. Então, para nós que somos da periferia, ainda é muito difícil. Então, isso vocês podem dizer que não é de hoje. Isso vem desde o tempo da família real, gente. A cultura para poucos. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? E aí, gente, percebam o seguinte: a elite brasileira começa a poder comprar e vender, começa a frequentar lugares diferentes, e aí vai vir a última mudança, a mudança política. Qual é a mudança política? O Brasil vai ser deixado de ser considerado colônia e ele vai ser considerado Reino Unido. Não é independência ainda, mas eles já reconhecem que o Brasil é um lugar diferente. Então o Brasil ele já não é mais aquela colônia portuguesa, ele já é um Reino Unido. Portugal já reconhece o Brasil quase como se fosse um país. Deu para entender o que eu estou falando? Então percebam, a vinda da família real portuguesa, ela vai trazer o quê? Uma liberdade que o Brasil não conhecia. Até aqui, deu para entender? Aí finalmente, meus queridos, nós chegamos ao ano de 1810. O que acontece no ano de 1810? Lá na Europa, Napoleão Bonaparte ele é derrotado. Os países se unem, dão um coro em Napoleão Bonaparte
prendem Napoleão Bonaparte, com o tempo ele morre. Portugal se liberta. Quando Portugal se liberta, um movimento começa a acontecer em Portugal. Que movimento? Os portugueses começam a exigir que o seu rei volte. Não estava lá no Brasil? Não tem mais Napoleão aqui. A burguesia, os homens ricos que ficaram em Portugal, começam a bater na seguinte tecla: o nosso rei não tem que ficar no Brasil. Se Portugal está livre, o rei tem que ficar onde? Em Portugal. Eles fizeram um movimento do caramba, fizeram uma verdadeira revolução. Os livros de história chamam essa revolução de Revolução do Porto, em 1820. Por que Revolução do Porto? Porque foi feito numa cidade portuguesa chamada Porto. Tem uma cidade lá no Portugal chamada Porto. O que foi a Revolução do Porto? Os portugueses exigiram que o seu rei voltasse. Eu vou contar um papo para vocês. Vocês sabem que Dom João, ele gostou muito do Brasil. Diz que esse homem comia que nem um animal. Estamos sério. Dizem que esse homem, ele mandava assar frangos e frangos. Estamos sério. E ele saía para andar a cavalo e ele colocava as coxas de frango no bolso. Era um porco. Era um nojento. Dizem que todo dia de manhã esse homem, ele saía e ia os pajens junto com ele a cavalo. E aí ele parava assim em algum lugar e ele ia obrar. Traziam um pinico real para ele, fazia uma cabaninha e ali ele obrava. Vocês entenderam? E ele gostava muito do Brasil. Era tratado... gente, ele era o rei do bagulho. Então era um homem que vivia do bem e do melhor. Quando as cartas de Portugal começaram a chegar, olha, é para você voltar, é para você voltar. O que ele fez? Ele estava bom aqui, vai voltar para quê? Ele fez, até que Portugal mandou uma carta. Se você não voltar para cá, a gente vai te buscar preso. E aí não teve jeito. O que ele teve que fazer? Ele teve que voltar para Portugal. Só que ele tinha um filho adulto. Sabe qual que era o nome do filho dele? Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara. É o Pedro que vocês viram, Independência, aqui ele era o filho de Dom João. Entendam isso, Dom João volta para Portugal e o seu filho fica aqui no Brasil. Deu para entender? Vou passar para vocês algumas questões e eu estou já nas vésperas do 7 de setembro. Tudo bem, senhores? Vocês entenderam até aqui a situação? Sim. Até aqui está claro? Então é isso. Antes de passar as questões,